a Fórum Milhas de hoje, 19 de janeiro de 2026. Isso aqui é uma montagem que eu fiz do vagabundo lá na Papudinha, sentar numa boa, sem camisa. Mas tem gente que acha que a Papudinha ainda é pouco. Coitado do Bolsonaro. A Folha hoje vem com essa. Ó. Ala é tudo fonte da cabeça da Folha. Não diz o nome de ninguém, é igual a Malu Gaspar. A ala do STF passa a defender domiciliar para Bolsonaro e vê ida a Papudinha como passo inicial. Aí já bota logo aqui, Moraes não deu sinal nesse sentido, mas colega próximo a ele avalia que mudança é questão de tempo. Preocupação é evitar que o Supremo seja responsabilizado por eventuais problemas de saúde. Pelo amor de Deus, o Supremo é responsável por problema de saúde do Bolsonaro? O problema de saúde do Bolsonaro é o Bolsonaro, a vida inteira dele. Aliados de Jair Bolsonaro e parte de integrantes do STF, aliados do Bolsonaro é óbvio, né? Avaliam que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de mudar o local da prisão do ex-presidente foi um passo inicial. Será que parte dos integrantes do STF será o Nunes Marques e o André? Hein? André Mendonça? 2 bolsonaristas? 2 integrantes da corte, de diferentes grupos, viram a decisão do magistrado como um gesto nesse sentido, porque o novo local, a chamada Papudinha, oferece melhores condições para o político. Para eles, a eventual mudança para que ele cumpra a pena em casa pode ocorrer no curto prazo. A avaliação é feita ainda que Moraes não tenha dado nenhum indício de que pretende conceder o benefício ao ex-presidente. Pelo contrário. Ouça até ao fim que eu vou mostrar que é pelo contrário. Na decisão em que determinou a transferência para a Papudinha, o ministro disse que o cumprimento da pena não é uma estadia hoteleira ou uma colônia de férias e rebateu as críticas do filho do ex-presidente lá sobre as condições da Polícia Federal. Condenado por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro foi retirado da domiciliar e enviado para a superintendência da PF após tentar violar sua tornozeleira eletrônica, segundo ele, por curiosidade. Ah, que curioso, Bolsonaro, né? Sem vergonha. Seus médicos atribuíram o episódio à confusão mental. E quando ele foi lá para a Embaixada da Hungria no Carnaval, há 2 anos atrás, ele estava com confusão mental também? Foi lá, em pleno Carnaval, segundo ele, debater questões dos 2 países, sendo que ele não era mais nada no Brasil. Desde que o ex-presidente foi colocado em regime fechado, sua defesa fez uma série de pedidos, de Smart TV a redução de ruído. A Folha, um integrante do Supremo, do grupo considerado próximo a Moraes, disse que passou a defender que Bolsonaro possa cumprir a pena em casa, pelo receio de o Supremo ser considerado culpado por eventuais complicações de saúde dele. Esse magistrado avalia ser uma questão de tempo para que o próprio Moraes seja convencido de que isso seria o mais prudente. Ou seja, a Folha, usando sujeitos ocultos, incentivando que a defesa do Bolsonaro continue enchendo o saco, dizendo que ele não vai resistir, que ele vai morrer, porque daqui a pouco o Moraes não vai aguentar e vai mandar ele para casa. A aposta de pessoas próximas ao ex-presidente é similar, lógico. Os próximos ao ex-presidente querem isso. Né? Para eles, os demais magistrados serão convencidos da necessidade de mudar o político de regime prisional e pressionarão Moraes para que tome uma decisão. Eles realmente estão enchendo o saco, a Michele, o Tarcísio, na orelha dos ministros.
Essa avaliação ganhou força após a investida da Michele Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, aquele que, em vez de cuidar do estado dele, as pessoas sem água, as pessoas passaram sem água no Natal, as pessoas com aumento na conta de água, o aumento do feminicídio, o aumento do crime, o aumento da corrupção, a prova de que a polícia está o crime está infiltrado na segurança do Tarcísio. Agora pegaram uma delegada que foi para a posse junto com um líder do PCC, lá com o Tarcísio discursando. Aí o Tarcísio, em vez de cuidar dos problemas de São Paulo, está lá enchendo o saco dos ministros do Supremo para mandar o Bolsonaro para casa. Por quê? Porque ele precisa do Bolsonaro e porque ele está se aproximando da Michele, que, na cabeça dele, uma chapa Tarcísio-Michele é ideal para combater o Lula. É isso que eles estão armando. E, para isso, precisa do Bolsonaro na domiciliar, para poder ficar alimentando essa chapa. Aí, aqui, ó, Michele conversou tanto com Moraes como com o ministro Gilmar Mendes. Tarcísio falou com 4 magistrados para pedir a prisão domiciliar. Em vez de governar São Paulo, fica pedindo para o vagabundo criminoso condenado. A decisão de Moraes de transferir o ex-presidente foi tomada após essas conversas. Já estão dizendo que o Moraes agiu porque o Tarcísio falou, né? Porque a Folha é Tarcísio, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, eles estão loucos para passar isso. Se o Bolsonaro um dia for para domiciliar, foi o Tarcísio que conseguiu. Em rede social, a ex-primeira-dama disse que as novas instalações são menos prejudiciais à saúde de Bolsonaro e lhe trazem mais dignidade, mas ainda assim seguiria com o empenho de levá-lo para casa. Para quê? Para ele meter outro ferro de soldar na tornozeleira? Ele estava em casa e não tinha ninguém olhando ele fazer aquilo, ou tinha até gente ajudando para fugir. As instalações da unidade no Distrito Federal comportam até 4 pessoas. Ali, geralmente, são 4 pessoas que ficam presas, mas serão usadas exclusivamente pelo Bolsonaro. O espaço conta com 65 metros quadrados, sendo 10 metros quadrados de área externa, aquela área externa ali onde eu botei o vagabundo sentado lá. E tem quarto, banheiro, sala, cozinha e lavanderia. Por isso, a transferência foi vista até dentro do Supremo como um gesto de Moraes. Eles acham que o Moraes fez isso. Na sua decisão, o ministro afirmou que o novo local permitirá o aumento do tempo de visita aos familiares. O magistrado também informou que há banheiro com chuveiro de água quente e ordenou a transferência. Também determinou que o ex-presidente seja submetido à junta médica. Depois disso, ele decidirá se mantém o ex-presidente na Papudinha ou determina a sua transferência para um hospital penitenciário. Ou seja, se ele piorar muito, vai para o hospital. Aí lá ele é tratado. Depois de tratado, ele volta para a cadeia. É isso que vai acontecer. Não tem chance de prisão domiciliar. E vou explicar por quê. Aqui é a decisão do Alexandre de Moraes quando ele concedeu prisão domiciliar ao general Heleno, que estava bonzinho até ser preso. Depois que ele ficou preso, também ficou doente, mas aqui os médicos conseguiram provar que o caso do general Heleno era grave, que ele tinha tais e tais problemas. Mas o mais importante, o que escreveu aqui o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão: a ausência de qualquer indício de tentativa de fuga durante a instrução processual penal. Mais adiante, ele repetiu isso. Dessa maneira, a adoção de prisão domiciliar humanitária ao general Heleno mostra-se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, preste atenção, sobretudo porque, além dos graves problemas de saúde da idade avançada, o general Heleno tem quase 80 anos,
Não há, e jamais houve, até o presente momento, qualquer risco de fuga causado pelo comportamento do apenado Augusto Heleno Ribeiro Pereira. E para os que comparam com o Fernando Collor, é este segundo parágrafo. Em execução da pena extremamente assemelhada, autorizei a prisão domiciliar de natureza humanitária de Fernando Afonso Collor de Mello, pois presentes os mesmos requisitos: idade avançada, 75 anos, condição grave de saúde, pois portador de doença de Parkinson e outras comorbidades, e ausência de qualquer indício de tentativa de fuga durante toda a investigação e instrução processual penal. Nenhuma dessas coisas se enquadra Bolsonaro. Bolsonaro tentou fugir quando foi para a Embaixada da Hungria, fugiu quando foi para os Estados Unidos esperando a festa da Selma. Como a festa da Selma não deu certo, ele voltou, tentou um migué, achando que não ia dar nada, tentou fugir no dia da solda, como o Silvinei fugiu, porque demoraram 30 horas para chegarem até ele, com o Bolsonaro não. Foi mais tempo e o Bolsonaro foi incompetente até de tirar a tornozeleira, coisa que o Silvinei conseguiu. Então, não existe essa conversa de que o Alexandre de Moraes quer livrar o Bolsonaro. Lembre-se que o Bolsonaro queria matar o Alexandre de Moraes. Queria matar. Só não matou porque o general comandante do Exército e o brigadeiro comandante da Aeronáutica disseram não. E ele não teve coragem de peitar os dois, mandar prendê-los e autorizar o golpe e autorizar os assassinatos, porque, além do mais, é covarde. Ele só manda os outros fazer. Então, é isso. É preciso, como a Folha tem como candidato o Tarcísio, eles têm que manter o fantasma do Bolsonaro à tona para que aquele núcleo bolsonarista continue, garanta ali uns 30% de votos contra o Lula e que esse pessoal veja no Tarcísio um candidato bolsonarista, porque o Flávio Bolsonaro, evidentemente, vai só manter o cargo até conseguir um acerto político, se me entendem, que coloque outro candidato no lugar dele, porque senão ele desmaia. Vai ter que mandar a Jandira ou a Jandira Fegali, ou então botar um fraldão nele, que da última vez ele saiu todo sujo no debate. Foi isso o Fórum Mídias de hoje, que volta amanhã, nesse horário mais cedo, e que volta mais tarde, às 2h, como um corte na TV Fórum. Eu vou saindo aqui porque tenho um compromisso, pessoal. Fiquem na excelente companhia da Ana e do Ivan, e eu me vou. Amanhã estou